Fala pessoal, beleza? Meu nome é César Augusto, eu sou jogador do Forbet há 3 anos, atualmente eu estou na turma do Deluxe e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre os torneios Bounty. A gente vai discutir um pouco da estratégia, desde o early game até a reta final e como essa estratégia vai se alterando, né? Discutir um pouco dos spots que aparecem com mais frequência para a gente, de modo que a gente aumente a nossa lucratividade nesse tipo de torneio. Beleza? Meu nick no PS é Cezinha. Vamos falar um pouquinho então agora sobre a estrutura do Bounty, né? Que uma parte do dinheiro recolhido vai para os Bounties e a outra vai para a premiação. Ou seja, o que é que isso implica? Isso implica no fato de que a gente precisa estar um pouco mais atento aos spots, à mesa, porque a gente vai ter a oportunidade de ganhar dinheiro ali em certos moves, né? Diferente de um torneio freeze out ali, um torneio regular, que você só ganha dinheiro de fato quando você entra no ITM. Não importa se você fez um move mega lucrativo no início do torneio e depois acabou perdendo seu stack, né? No Bounty a coisa acontece de uma forma um pouco diferente. Então vamos lá. Quais são os fatores ali mais relevantes nos torneios Bounty? Primeira coisa, o stack do vilão versus o stack inicial do torneio. Segunda coisa, o bounty do vilão versus o bounty inicial. E a terceira coisa, a fase do torneio que a gente está. Por que esses 3 pontos, né? Porque o bounty de um jogador num torneio de nocaute, ele representa dead money na mesa. Ele representa um dinheiro morto ali e a gente tem que converter esse bounty em fichas, certo? Então, para a gente ter noção de quantas fichas representam o bounty em questão, a gente precisa dessas variáveis aqui, né? De todos esses fatores. E a gente tem que estar sempre atento à dinâmica desses fatores, né? Como que eles estão dispostos na mesa para a gente. E tem assim spots que são bem claros, tem uns que acabam sendo um pouco mais difíceis de enxergar. Então, bounty representa dead money na mesa, certo? E a gente vai ver agora como calcular esse dead money. Ou seja, como transformar dinheiro em fichas. Por que isso? Porque a gente não sabe calcular pot odds com dinheiro, né? A gente não sabe calcular qual quantidade a gente precisa quando tem um montante de dinheiro ali. A gente conhece essa fórmula por fichas. Então, se a gente transforma esse dinheiro em fichas, a gente consegue calcular uma nova pot odds que está sendo oferecida para a gente, certo? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo, né? A gente vai pegar o bounty atual, vai dividir pelo bounty inicial do torneio e vai multiplicar essa parada aqui pelo stack inicial do torneio por um fator de conversão. Esse fator eu vou falar daqui a pouquinho para vocês o que é que ele representa. Então, pode ser 0.25, pode ser 0.33, 0.40, 0.45 ou 0.50. Certo? Então,
esse fator de conversão aqui, ele vai variar de acordo com a fase do torneio. Então vamos lá, fator de conversão. Varia de acordo com a fase do torneio, indo de 25% até 50%. E em quais estágios cada um desses representa, né? O 25% no early game, ou seja, no iniciozinho ali do jogo, e 50% na mesa final. Ah, mas 33, 40, 45, isso vai variar de acordo com o tamanho do field e quantos players estão faltando. Por exemplo, 33% começa a valer a partir do momento que tem metade do field ali. 40% a partir de que tenha 20% do field, 45% a partir de que tenha 5% do field e 50% somente na mesa final. Né? São aproximadamente esses números aí que o pessoal usa. Isso tem base matemática, jogadores de pôquer que são matemáticos transformaram isso numa fórmula, né? Numa verdade. Até um tempo atrás, eles tinham determinado que começava com 33 e o 25 não era utilizado, mas essa fórmula já foi corrigida e hoje a gente tem que o 25% é o inicial mesmo e o 50% é o final. Beleza? Então, o que é que acontece? Dessa forma, as pot odds que são oferecidas a nós se alteram e o pot fica mais atrativo. Ou seja, você tinha ali, você abriu do cutoff, 2 blinds, o cara pegou e chovou 15. Você tem uma equidade ali X, né, um pot odds X, você precisa de tanto de equidade para que seja lucrativo o call nesse chove. Só que quando é bounty, o cara não está chovando somente as fichas que ele tem, mas além disso, ele é como se ele estivesse colocando mais ficha ainda no pot, as quais você não precisa pagar. Então é como se fosse um bônus, uma promoção ali na hora, que você não precisasse pagar por isso. Né? Então a sua pot odds vai ser levemente alterada, às vezes vai ser bruscamente alterada, isso tudo depende desses 3 fatores aqui. Né? E eu vou falar um pouquinho para vocês agora de como que elas são alteradas e quanto que elas são alteradas. Eles vão falar de 3 tipos de spot, que a gente não pode deixar de ficar atento durante o jogo, quando a gente está em game. E aí vou classificar eles assim, do mais tranquilo até o que a gente não pode deixar passar de jeito nenhum. Né? Tipo, o primeiro seria vilão com stack muito abaixo do inicial. Então, primeira coisa, vilão tem um stack ali, o stack inicial é de 50 mil. Eu vou trazer aqui um print para vocês e a gente vai ver aqui junto. Digamos que o stack inicial desse torneio aqui é 50 mil fichas e o QA inicial é de 1.37. Vocês estão vendo aqui como está bem no início do torneio. A maioria dos jogadores tem 1.37 na cabeça deles. Né? O bounty deles ainda é o inicial e tem esse cara aqui com um bounty um pouco maior. Mas o que eu quero chamar a atenção é esse cara aqui, que tem um bounty de 40% um stack de 40% do stack inicial, né? Tipo, o stack inicial é 50 mil, ele só tem 20. E ele tem esse bounty aqui, certo? Então, quanto que esse bounty representa em fichas no jogo agora? A gente vai usar o 0.25, né? Que é de early game. Então, a gente vai pegar, como o bounty atual é o mesmo que o bounty inicial, né? Esse início da fórmula aqui da gente, ó, vai ficar 1
para 1, certo? Então a gente não precisa nem colocar. Toda vez que for o bounty inicial, o bounty do cara for o bounty inicial, a gente não precisa colocar essa parte da fórmula, né? Então a gente vem para a stack inicial do torneio multiplicado pelo fator de conversão. A gente está aqui no early game agora, o stack inicial do torneio é 50 mil vezes 0,25. 12.500. Ou seja, quando um cara desse chova, ou por exemplo, quando alguém abre e ele chova, existem 12.500 fichas aqui implícitas ao stack desse cara. Então, você está precisando pagar, por exemplo, ele chova e o Big precisa pagar ele. É como se você tivesse... O Big precisaria pagar 19.300, né, 19.395 fichas, só que parece que ele... Só que, na verdade, tem mais ficha do que isso. Né? Tipo, tem mais 12.500. Quanto 12.500 representa em blinds? Dividido por 700 aqui. O cara tem 17 blinds, quase 18, só de dead money, só de dinheiro morto na mesa. Isso vai representar uma mudança brusca no nosso range de call. Mais para frente eu vou pegar e fazer umas simulações, uns exercícios, para a gente ver o quanto isso vai mudar. Mas beleza, esse é o primeiro tipo de spot que eu estou passando aqui para vocês. Então, primeiro spot, vilão com stack muito abaixo do inicial. E bounty inicial. Tranquilo? Segundo exemplo, vai ser o vilão com stack inicial, ou perto disso, né? Mas com um bounty maior que o inicial. Então vamos lá, pegar mais um print aqui para vocês, para a gente ver esse outro tipo de spot. Mesmo torneio, Bounty Hunter 550 aqui, é 1,37 também o KO inicial, mas esse cara aqui já tem 2.06, sendo que inicial é 1.37, certo? Então vamos lá para a calculadora de novo. Então, primeira coisa, lembrando aqui a fórmula para vocês. Bounty atual sobre bounty inicial, vezes stack inicial, vezes o nosso fator de conversão, certo? Então ainda está no early game, né? Então a gente vai pegar aqui e vai fazer 2.06 dividido por 1.37. Então, ele tem uma vez e meia o bounty inicial. Isso quer dizer que a gente já tinha visto ali que uma vez bounty inicial dá 12.500, né? Que foi os 50 mil do stack inicial, vezes 0.25, porque a gente está no early game. Então, isso aqui vezes 12.500. Já esse cara aqui, ele tem 18.795, então quase 19 mil fichas, né, só de dead money. Se a gente divide isso pelos 700, que é o blind, são 26 blinds só de dead money. É um stack maior do que o desse cara aqui, por exemplo, que está ali com 1/5 do stack inicial, que também seria um spot muito bom para a gente começar a caçar o bounty dele, né? E esse cara aqui a gente já pode, mesmo sendo um stack muito grande, ficar mais alerta para aumentar a frequência de vezes que a gente pode pensar em entrar num pot contra ele, talvez tribetar um pouco mais esse tipo de cara. E quando o blind aumentar, esse cara vai passar, tipo, tem 70, 80 blinds, o blind aumenta, esse cara vai às vezes passar a ter 40. Quando ele começar a ter 35, você já pode começar a dar uns 3-bet calls com mãos que geralmente a gente não iria num torneio freeze-out. Então aquela mão ali que você olha, tipo, as e dama aqui off, você vai dar 3-bet, 40 blinds, a depender da posição ali, você não consegue dar um 3-bet call. Nesse caso você vai conseguir, porque a sua pot odds vai aumentar. Beleza? E o terceiro spot, o que a gente precisa estar mais atento, vai ser o vilão com stack abaixo do inicial. Abaixo do inicial.
e bounty maior que o inicial. O que é que acontece aqui? Isso é dinheiro voando na mesa. Isso aqui é o tipo de spot, guys, que vocês não podem deixar passar de jeito nenhum. Esse é o spot que a gente tem que estar sempre de olho aberto e tá sempre pegando, certo? Vou dar o print aqui para vocês, pra gente olhar. Olha esse cara. Ele tem agora no torneio 10 blinds. Stack inicial era de 50 mil, então tipo quase um quinto do stack inicial ali. E ele já tem um bounty um pouco maior. O que é que isso implica na nossa jogabilidade? Se você é o TG aqui, você não pode abrir só o range do TG. Você tem que abrir o range um pouquinho mais largo, porque esse cara, você tem a chance de pegar o bounty desse cara. Muito provavelmente, tudo que você abrir e ele chovar, você vai ter que pagar. Você não tem mais como foldar para um cara que tem 6 mil fichas e tem um dead money ali igual o outro que a gente acabou de fazer, né, que é 2.6, de 18 ponto alguma coisa blinds. Né, de 18 mil fichas, no caso, que vai ser 20 e poucos blinds. Né? Então, de novo, 2.06 dividido por 1.37. Isso aqui, 1.50 vezes 12.500, que é o que equivale a um bounty. Então, 18.795 fichas. Quando esse tipo de situação acontece, galera, que o player em questão tem mais dead money do que ficha, do que stack, a gente não pode dar raise fold para um cara desse. Então, digamos que tá na ação aqui esse cara que é o hijack, ele tem que subir provavelmente o range de botão aqui simplesmente pelo fato de ter um cara aqui com tanto dinheiro voando na mesa. Então a gente tem que pensar muito, tipo, ligar o radar mesmo quando existem esses tipos de spots aqui, beleza? Se esse cara tá do botão, tudo que ele abrir, ele tem que pagar o chove desse cara. Se a gente está aqui no small, a gente pode com certeza chovar N2 versus esse cara aqui, né, do small para big. A gente pode talvez pegar uma estratégia boa, já que tipo a fold act pode ser que seja grande. A gente pegar algumas mãos de valor e limpar para o cara chovar também. Você pega aquele Ace, rei, dama, dama. Você limpa, o cara chova, você vai ganhar aqui $2 num torneio que você pagou 5. Então já quase matou ali metade do buy-in, certo? Então, muitas vezes, se você está jogando o torneio Bounty atento a esse tipo de coisa, você vai fazer ITM antes de chegar no ITM, certo? E é normal que, por estar jogando de uma forma agressiva, a gente acabe tendo um early finish um pouco mais alto. Então, essa é a primeira coisa que eu queria falar com vocês sobre o que é ok de acontecer e o que é que não pode acontecer nos torneios Bounty. Então, primeira coisa, early finish pode ser alto. Já que vamos pegar spots de maior variância. Por quê? Porque, por exemplo, se você começa a dar tribet call com umas mãos a mais, se você começa a dar raise call em ratios a mais, a sua equidade não vai mudar, certo? Então, aquele 9-8 suited que você tem 40 pulsa quase contra mais rei, vai continuar sendo 40 pulsa e você vai continuar perdendo 60% das vezes. Isso vai implicar no que? De a gente às vezes ficar short stack, ter que chovar certas mãos e cair mais cedo do torneio. Isso acontece e é para que seja assim. Um early finish alto no bounty não é para expulsar o torneio, mas um early finish alto no bounty indica que você está geralmente fazendo ali a coisa certa, tentando pegar os spots e o dinheiro que está na mesa ao seu dispor. Beleza? Segunda coisa, entrar sempre. Vou botar até caps lock para vocês não esquecerem. Sempre
no início do torneio. Por quê? Por que que a gente precisa entrar no início do torneio? Imagina que você entra num torneio regular, no torneio freeze out, certo? E aí o torneio é 50 mil garantido. Aí os caras falam para você o seguinte: bom, se você entrar agora, você tem direito a concorrer a toda a premiação, certo? Você tem direito a concorrer ali aos 50 mil garantido. Mas se você entrar daqui a uma hora, você tem direito só a 40 mil garantido. Se entrar daqui a 2 horas, você tem direito só a 35 mil garantido. É mais ou menos o que acontece no torneio Bounty. O que acontece é que se você não entra logo, você perde parte da premiação. Ou seja, os bounties já estão rolando lá, já tem gente pegando bounty um do outro. E você está perdendo isso porque você não entrou no torneio logo. Então, você entrar ali com menos do que 80 blinds, menos do que 100 blinds, é absurdo você fazer isso no torneio Bounty, certo? Você está literalmente deixando de ganhar dinheiro, você está abrindo mão de um dinheiro ali que foi disponibilizado para você. Então, se você não entrar logo, parte da premiação vai embora. Beleza? E a última coisa que eu queria falar para vocês nessa parte é que não podemos dar reentradas em torneios Bounty. Por que não podemos dar entrada no torneio Bounty? Você jogou já ali um pouco do torneio tal, e aí caiu. Aí você vai reentrar às vezes numa mesa que todo mundo te cobre, ou seja, você tem que remar muito para depois conseguir dar bounty em alguém. Ou você vai entrar muito short, porque você já jogou um determinado tempo. Então, overall, é melhor que a gente não dê as reentradas nos torneios Bounty. Tranquilo? Deu a reentrada, caiu, espera o próximo torneio Bounty, que provavelmente vai dar melhor para você. Beleza? Então vamos para a segunda parte aqui, a gente vai ver alguns spots, calcular o dead money devido ao Bounty, né, e ver quais são os pot odds oferecidos para a gente com essa mudança do Bounty. Beleza? Vamos lá. O primeiro spot que eu separei para vocês é um spot de early game. Então, o fator que a gente vai usar é de 0.25. Né? Eu coloquei aqui para vocês um print do Bounty 1650. Como vocês estão vendo, está no blind ainda 70, né? Então está bem no início mesmo do jogo. E esse cara já tem aqui 1/5 do stack e Bounty inicial. Né? Primeira coisa, a gente vai calcular o Bounty desse cara. Como eu falei para vocês, aqui na fórmula, ó, o Bounty atual sobre o Bounty inicial. Né? Então, quando o Bounty atual for o Bounty inicial, a gente nem precisa colocar essa parte da fórmula. Beleza? Só quando tiver maior. Porque aqui já vai ser um mesmo, a gente só segue com essa parte. Tranquilo? Então, beleza. O stack inicial é 5.000, né? E a gente vai multiplicar por 0.25. Isso aqui dá 1.250 de dead money. Ou seja, esse parceiro aqui tem mais dead money do que o próprio stack dele. Então, de posse dessa informação, a gente vem aqui, deixa eu abrir duas calculadoras para facilitar para a gente. Imagina que esse cara está chovando aqui, ele vem de Open Chove, suas 927 fichas, e a gente está no Big Blind e pensa o que é que a gente pode pagar, certo? Primeiro a gente vai fazer o cálculo de pot odds para ver, num torneio freeze out, num torneio regular, qual seria a equity, né? qual seria a pot odds que a gente teria. Beleza? Então vamos lá. O pot tem 204 mais 927 dele, certo? E a gente precisa pagar 927 menos 70, que é o que a gente já colocou. Beleza? Eu faço pot odds dessa forma aqui. Se você aprender de outra forma não tem problema, mas o resultado dá no mesmo. Então vou dividir isso aqui pelo qual que a gente precisa dar, somar 1 e pegar 100 e dividir por isso aqui.
Tipo, nesse botão aqui da calculadora faz isso. Né? Então a gente precisaria de 43% de pot odds, certo? Então vamos lá para o Equilab. Vou mostrar o spot de novo aqui para vocês, enquanto ele abre. Tá, beleza. É um cara chovando do TG, mais ou menos 13 blinds, e a gente está do Big para pagar. Certo. Vamos aqui pensar num range de chove para ele. Vou botar aqui 5, 5 mais. Colocar ele chovando 13 blinds ali. Light com as 9. Suited, as 7. Chovando as Broadway Suited aqui. E vai um Rei Valov. Que o cara chova mais ou menos isso. Não estou dizendo que é o range que ele deveria chovar, ou que o field chove em geral. É só pra gente fazer. Botar até 5 sutra. Pra gente fazer aqui uma simulação, beleza? Então, coloquei aqui. E a gente vem agora para calculador de leque de mãos. O que a gente vai fazer com isso? Clicou aqui e a gente vai ver qual porcentagem que a gente precisa. A gente precisa de 0.43, certo? 0.431. Então vamos lá. Então 43.1. Tranquilo? A gente leva isso aqui para a janela principal e vê que a gente poderia pagar por XPV versus esse range com isso aqui, né? 5, 5 mais, as 9 suited mais, as 10 off mais e o rei dama suited. Então, isso aqui dá aproximadamente 10% do baralho. Beleza? A gente vai ver agora, mesmo spot, com o Dead Money adicionado. Certo? Então, Dead Money adicionado, a gente vai ter os mesmos 927 que ele está chovando, mais o pote que já tinha de 204, mais 1250, que foi aquele Dead Money que a gente calculou dele. Beleza? Então agora a gente tem um pote de 2.381 e o call que a gente tem que dar é só de 857. Então, dividido aqui por 857, mais 1. A gente chega numa equidade, né, na pot odds ali, de 26,4%. Então, para o nosso call ser lucrativo, a gente precisa ganhar 26,4% das vezes. Beleza? Então, vocês viram que mudou de 43 para 26. Se eu vier aqui de novo, colocar em calculador de leque de mãos, o cara ali com o mesmo range, e a gente colocar, como foi? Foi 26.4, certo? Então, vamos colocar aqui 27, porque algumas vezes vai splitar, né? Eu estou já dando até uma margem para o nosso cálculo, né? Tipo, ao invés de 26.4, estou colocando 27. Então, olha só o que a gente vai poder pagar quando a gente precisa de 27% de equidade. Praticamente N2, né? A gente pode até colocar esse 7.2 aqui e a gente pode pagar N2, né? Você vê que o que eu tinha falado anteriormente, de quando o Dead Money é maior do que o stack, o cara praticamente não, a gente não pode foldar praticamente nada, né? Então, tipo, o cara chovou, não tem fold equity pra nós. Beleza? Então esse spot aqui é muito tranquilo. Todas as vezes que vocês verem um spot como esse, em que o Dead Money está sendo maior do que o stack do vilão, podem abraçar com muita coisa mesmo. Sempre perto de N2 ou N2. Beleza? Ah, mas se o cara deixar de chovar uma coisa ou outra ali, se for um range mais forte, né? Tá, o cara é uma rocha e tal. Beleza, vamos ver ali. A gente colocou aqui, ok. E vamos ali de novo para o 27. Só o lixo mesmo que a gente não pode pagar, certo? Então, a gente tem que sempre estar atento a esse tipo de spot aqui. Por quê? Porque o torneio mal começou e já tem um cara aqui com muito pouca ficha, né? E o bounty, que para o início de torneio é um bounty grande. Chega no final do torneio, um bounty
muito maior que esse, provavelmente vai ser menos relevante, certo? Então, beleza. Primeiro spot matamos. Deixa eu zerar essas paradinhas aqui. E vamos para o segundo spot. Segundo spot, guys, já é ali na transição do early para o mid game, certo? Então a gente já está chegando ali próximo de 50% do field, próximo de uma zona de TM, por exemplo, né? E aí a gente já começa a usar o fator de 0.33, beleza? Vai valer um pouquinho mais. Apesar de valer um pouco mais, o que acontece no bounty é que à medida que o jogador vai ganhando bounty, o bounty dele vai crescendo, as fichas dele crescem numa proporção muito maior, certo? Então isso acaba que o bounty vai perdendo, o dinheiro ali vai perdendo influência quando chega na reta final do jogo, na reta final do torneio, beleza? Passei aqui para o segundo, vocês veem que o bounty aqui o Big Blind aqui já está em 200, né? Imagina que esse cara subiu do TG, por exemplo. E ele aqui, ó, tem menos do que o stack inicial, que é 5.000, a gente está falando de um bounty builder 55, certo? E ele vai reestilar isso aqui. Ele vai chover essa parada e o bounty do cara está dobrado. Como que a gente vai calcular isso? Primeira coisa, né? A gente vai ver aqui quanto que 12.50, né, que é o inicial, seria. 12.50 seria 1.250. Aquela parada dos 5.000 vezes 0.25. Não! Aqui a gente está falando já de mid-game, já é 0.33. No que é que isso vai influenciar? A gente vem aqui 5.000 vezes 0.33, 1.650. Vocês veem que isso aqui, só essa simples mudança, já fez com que o Dead Money valesse 2 blinds a mais, né? Foi de 1.250 para 1.650. 400 fichas, 2 blinds. Beleza? Então, e se isso aqui, se o 12.5 equivale a 1.650, o 25 vai ser 2 vezes isso, certo? Então, aquela conta que a gente tinha feito aqui de bounty atual sobre bounty inicial vai ser 25 sobre 12.5, vai dar 2. Então a gente vai multiplicar simplesmente isso aqui por 2, beleza? Então, 3.300. Olha só, de novo, esse cara aqui tá com o Dead Money bem próximo aqui agora do tamanho do stack dele, né? Então, beleza. Vamos fazer primeiro por XPV, né? Tipo, como se o torneio fosse freeze out, um torneio regular. Né? A gente sobe aqui 460 e o cara chova. Ele vai chovar. O poste tem 1030, né? Mais o chove dele, que é 3738. E o nosso call vai ser de 3738 menos 260. Por que isso? Porque a gente já colocou aqui, já igualou os 200 dele e tem 260 a mais, né? Então quando ele chove, a gente tira 260 daqui, desses 3.738. Beleza? Então pegou essa parte aqui, dividiu pela de cá. 3, 4, 7, 8. Mais 1. E aqui, de novo, 42% mais ou menos que a gente precisa. Vamos lá para a Quilab de novo, a gente vai ver contra 42%, a gente vai estipular um range de ratio para esse cara, de 20 blinds, do Big versus o TG, beleza? Então, deixa eu fechar isso aqui. Digamos que esse cara está chovando aqui 8-8 e Ás e Dama, no Big versus o TG 20 blinds. Se a gente precisa de uma equidade de 42, deixa eu só ver aqui, 42.2, vai. A gente precisa de uma equidade de
42.2, o que é que a gente poderia pagar? Olha só, 3,47%, 3,5% ali do baralho, 10, 10 mais, e Ice Rei. Call, Nietzsche pra caramba, né? Agora você vem pra cá e vamos fazer a equidade dele quando ele está chovando e tem um bounty aqui. Esse bounty está dobrado, por isso a gente tem que ter muito mais atenção, certo? Então vamos lá. Mesma coisa. Pot tem 1030 mais 3738, certo? Mas a gente tinha calculado que era 1650 vezes 2, então mais 3.300 só de dead money dele, então mais 3.300, ok? Olha o tamanho do pote agora, 8.068. Aqui vai ser o qual que a gente continua precisando dar, porque apesar de ter dead money, não está aparecendo aqui, né? Tipo, a gente precisa dar o call só de 3.478, então dividiu aqui por 3.478, somamos 1 e dividimos 100 por isso, a gente precisa de 30,1%, certo? Se a gente tiver mais do que 30,1%, nosso call vai ser lucrativo. Beleza? Versus esse mesmo range que esse cara estava aqui. Vou colocar ali, ó, 31,5%, aquele desconto que eu estava dando antes, estou dando aqui também. Porque para a gente ganhar o bounty, a gente não pode splitar o pote, certo? Então, colocar sempre um pouquinho mais ali, uma beirinha a mais do que deu no nosso cálculo de equidade. Então, beleza. Antes era 10, 10 mais e Ice Rei, certo? Agora, olha só. Isso não é tão intuitivo, né? Porque isso vai muito das mãos que não são dominadas pelo range do vilão, certo? Então, a tendência é que o range corra um pouco mais para a parte suited do que para a parte off. E como o range dele era muito capado, aqui eu vou colocar o range dele de novo para vocês, para ficar bem claro, certo? O range dele é capado em pares, Ice Reis e Dama, certo? Pares acima de 8/8. Então, como tem tipo aqui muito Ice Rei e muito Ice Dama, né? Tipo, o Rei e Dama já é uma mão que vai estar dominada muitas vezes. O Ice Valete é uma mão que vai estar dominada pelos Ases muitas vezes. Aí você já vem para um Rei X Suited, ele está jogando Rei Valete Suited, por exemplo. Rei 10 Suited, Rei 9 Suited. Essas mãos estão jogando totalmente soltas versus um Ice Dama da vida. Estão flipando versus alguns pares, certo? Então esse range ele vai correr de uma forma um pouco diferente do que os ranges normais ali de torneios freeze out, beleza? Então um range que era só 10, 10 mais e rei mudou para isso aqui, foi de 3,5% para 13,7%. E vocês têm que ficar muito ligados, porque se você não está dando call, se você abre num spot exatamente como esse e não está dando call com range largo, né, que seria algo como esse range aqui, está dando call com range parecido com o de torneios regulares, você está deixando de ganhar muito dinheiro, né? Isso aqui tipo, é absurdo quanto de dinheiro a gente deixa passar quando a gente deixa passar esses spots aqui. Beleza? Então, a gente pode fazer outra simulação. Por exemplo, pensar num range um pouco mais loose. A gente vai fazer o cálculo com esse mesmo cara aqui, né, esse mesmo raise, só que do botão. Imagina que o botão subiu 460 e esse cara do Big vai rechilar, certo? As equidades, as spot odds oferecidas a nós vão ser as mesmas, né? 42 e 30%, certo? Tinha colocado aqui 31, desculpa, 31,5%, certo? Então, beleza. Qual o range que a gente vai estimar que esse cara vai estar rechilando Big versus botão, por exemplo? Big versus botão, 20 blinds, o cara já não vai estar jogando só isso, né? Digamos que ele coloque ali perto de todos os pares, ele não vai colocar, talvez não coloque
3-3, 2-2, porque ele sabe que a fold equity é menor, né? Então digamos que o cara está chovando ali As 8, As 5 suited, está chovando mais Reis suited, Reis offs, algo mais ou menos assim, só para exemplificar, certo? Então, se a gente precisasse de 42%, que era o inicial ali, né, que a gente tinha, sem contar o dead money do bounty, a gente ia para um call ali que é o normal pra gente, o padrão, né, dos torneios regulares. Pô, tipo, mais 9 suited, Jazz 10 off, 4-4 mais, Rei Dama suited, certo? A gente vem aqui para um 10,41%. Isso, claro, só versus esse range aqui, tá, guys? Tipo, o range que eu estipulei agora, tá bom? Já se for com o bounty, né? Lembrando, o bounty dele é 3.300 de dead money. A gente colocou, fez as contas todas certinhas e deu 30.5, né? Tinha colocado até 31.5, mas vocês viram que até com 31.5 deu um range gigantesco, né? Então aqui, ó, 30.5 versus esse range aqui, imaginando agora que a gente estava subindo do botão e esse cara chovando do big, olha só o quanto que a gente poderia pagar, né? Então chega a ser bizarro o quanto que a gente tem que subir, né? Então, pô, se você der raise e esse cara chovar e vale a pena você pagar com 4-3 suited, por que você não vai subir o 4-3 suited do botão, certo? Então, quando vocês ficarem mais afiados nesse tipo de cálculo, quando vocês conseguirem já estarem totalmente ligados e sabendo que, pô, isso aqui vai ser raise call com o 5-4 suited, você não pode deixar de subir o 5-4 suited daqui do botão e pagar quando o cara chovar, certo? Então isso aqui foi só um exemplo para vocês verem o que um bounty dobrado e um cara com stack menor do que o inicial pode acontecer. Não sei se vocês lembram, mas foi um dos spots que eu tinha colocado ali, né? Foi um dos spots que eu falei que não poderia deixar passar, né? Aqui, ó, vilão com stack abaixo do inicial e bounty maior do que o inicial. Literalmente esse cara aqui é o cara do dinheiro voando na mesa. Tranquilo? Então a gente já fez essas duas aqui, o TG versus Big e botão versus Big. Agora dá pra gente ir para a nossa terceiro e último exemplo. Aqui a gente já está num bounty 55 ali, mini bounty high roller, e a gente está 145 left, beleza? O que é que acontece, guys? Como eu falei antes, a proporção com que as fichas crescem, né, os stacks crescem, e a proporção com que os bounties crescem é um pouco diferente. Por quê? Porque as fichas, você ganha fichas de maneira muito mais fácil do que você ganha bounties. Porque você puxa pods, às vezes você não elimina ninguém, ou às vezes o cara te cobria e você ganhou um all-in pré-flop e você não ganhou bounty. Então às vezes você dobra sem bounty, às vezes você ganha ficha sem showdown, e o bounty só realmente quando você elimina alguém. Então acaba que chega mais perto ali da reta final, esses bounties não são tão atrativos assim, né, pra gente. Claro que continua fazendo uma diferença ali, mas eles não são tão atrativos quanto num early game aqui, por exemplo, certo? Se a gente fosse ver aqui, ó, só para vocês terem uma ideia bem legal disso. Esse cara aqui tinha 3.300, certo? Só de dead money. O blind está 200, então você divide aqui, ó, 3.300 por 200. Dead money desse cara é de 16 blinds e meio. Aí você vem para essa situação aqui e esse cara tem 31.25, beleza? Deixa eu fechar isso aqui. Vamos lá. 31.25, né? Bounty atual, dividido por 12.5, bounty inicial. 2,5. Beleza. Esse 2,5 aqui eu vou multiplicar pelo stack inicial, que é 25 mil.
Aqui, ó, SEC inicial 25.000, que é o inicial 12.50. Esse torneio é um pouco diferente. Então deu 62.500. Ah, qual o fator de conversão aqui? Pô, a gente não está ainda lá na retinha final mesmo, né? Então não chega a ser 0,45. Mas a gente já passou daquela fase ali de 0,33, né? De tipo, perto do TM, logo depois do TM, enfim. Você vê que o blind já está 14.000 aqui, né? Então a gente vai usar 0,45. Então vezes 0,45. Desculpa, 0,40. 0,45. Acabei de falar que a gente não está tão na reta final para chegar a 0,35 e bota 0,45 aqui. Vai, 0,4. Certo? De novo, por que o 0,4? Porque eu tinha colocado para vocês aqui que early game seria 0,25. Ali, quando chega mais ou menos 50% da galera, 0,33. Pré-reta final ali, 0,40. Retinha bem final, 0,45. E mesa final, 0,50. Fechado? Então esse cara tem 25.000 fichas de Dead Money. A gente tinha acabado de ver que o desse aqui era 16 blinds e meio de Dead Money, certo? Agora a gente vê nesse 25.000 dividido por 14.000. 1,78 só blinds. Então esse cara tem menos de 2 blinds de Dead Money. No que isso impacta? Isso impacta no fato de que é como se ele estivesse chovando um stack um pouco menor, certo? Mas não é como lá no early game, mid game, que é como se o cara estivesse chovando 2 vezes o stack dele, às vezes, né? Ou então mais do que 2 vezes o stack dele. Então isso vai impactar um pouco menos, beleza? Então aqui esse cara tem ali próximo dos 9 blinds do hijack. E a gente vai fazer aqui o cálculo do quanto dá para pagar quando ele chova e a gente está no Big Blind. Mesma coisa, né? Então a gente vem aqui, o pot tem 36.750. Ele vai chovar 1, 2, 4, 7, 5, 7. Né? E o call que a gente precisa dar é justamente o stack dele. Né? 1, 2, 4, 7, 5, 7. Menos 14.000 que a gente já tinha colocado aqui no Big Blind. Beleza? Então esse é o nosso call e esse é o tamanho do pot. Isso sem o Dead Money. Tá? Então 110, 757 mais 1 sem sobre isso. A gente precisaria mais ou menos ali de 41%. Tá? Então imagina que esse cara está chovando do hijack ali 9 blinds, né? Então provavelmente todos os pares, todos os ases, reis suited, 9 suited. Talvez o cara chove todas as brothers, talvez não chove. Isso vai muito de vilão para vilão, né? Então a gente pode colocar alguma coisa mais ou menos assim. Todas as brothers, vai. Digamos que seja esse aqui o range, beleza? Só para exemplificar mesmo. Tá chovendo isso aqui e a gente precisa de... A gente estava precisando de... Deixa eu ver aqui novamente. Aproximadamente 41%, certo? Então, versus esse range aqui, 41%, torneio regular, o cara chovando isso aqui mais ou menos. A gente poderia pagar assim, certo? Então, gravem aqui 28,5%, todos os ases, pares, alguns reis suited e tal. Beleza. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que com o Dead Money do vilão. Então vamos lá, 36.750 mais 124.757, que é o que está chovendo, mais 25k, que era o Dead Money que a gente tinha calculado para esse bounty dele de 31. Tranquilo? Então a gente vai dividir isso, 110.757
Adiciona 1. Agora, ao invés de 41%, né, a gente vai precisar de 37,25. Eu vou colocar ali 37,5, tá? Então, agora ao invés de 41, colocar 37,5. E calculador de leque de mouse. Vocês viram que antes a gente precisava de 28,5. A gente poderia pagar, né, com mais ou menos 28,5 do baralho. E agora, com certeza, a gente pode pagar um pouco mais, beleza? Isso aqui meramente por pot odds, tá? A equidade que a gente precisaria. Só que tem um fator aqui que vai fazer com que o nosso range seja um pouco mais enxuto, certo? Que é o ICM. Pode não parecer, pode ser que a gente pense assim que o ICM só está perto da mesa final, ali na CMFT, ou tipo perto da bolha, estourar a bolha do dinheiro e tal. Mas a gente já tem o ICM presente ali na nossa reta final do torneio, certo? Então, muito provavelmente, o bottom desse range aqui, né, tipo, ou seja, as bordas, a gente não poderia pagar, né, por estar próximo do ICM. Vamos, por exemplo, aqui, a gente tinha colocado 37, né? Digamos que a gente tipo, bote mais 1% aqui. 38,5. O range já começa a dar uma enxugada. Enfim, aqui com calculadoras de ICM, né? Tipo, softwares que possam calcular além desse quesito do bounty, coloque o ICM também junto, você vai ver que o nosso range não é tão grande assim. Ele vai ser um pouco mais enxuto. Então, o que eu quero passar para vocês, guys, nessa última aqui, é o seguinte, é que o dead money proveniente do bounty, quando a gente chega na reta final, não impacta tanto. Por mais que esse valor absoluto possa parecer grande para vocês, o torneio ali de $5 está 15 ou está 12, tipo, é mais do que eu paguei no torneio e tal. Mas as fichas que você tem agora são cruciais para você chegar ali no pódio, para você fazer um FT, ou seja, para você ganhar a premiação ali que está tipo, bem maior do que estava no início do torneio, ou que estava logo quando estourou a bolha do CM, certo? Então as suas fichas aqui importam muito mais. Perder fichas é um grande problema. Então, quando chega na reta final, os ranges vão ser parecidos com os ranges de freeze out, certo? Então, se você dá call com, por exemplo, 12% do baralho, você no máximo vai dar call ali com 14, 15%. Você vai só esticar um pouquinho o seu range quando você percebe que tem um bounty ali. Beleza? Quando o bounty é muito gordo, você vai esticar um pouquinho mais e tal. Mas isso não é algo que vai fazer assim, uma diferença gritante no nosso jogo. Então, uma coisa que eu vou colocar aqui no final é o seguinte. Vamos lá, fazer de reta final, late game, né? Late game, fator 0.4, por exemplo, 0.40, né? Então, atenção, os ranges que vamos utilizar na reta final vão ser parecidos com os ranges de torneios regulares, já que o bounty não representa tanta ficha assim nessa fase. Beleza? Então, de mensagem final fica isso para vocês, para aumentarem bastante ali o range de vocês de call, de steal, quando vocês estiverem cobrindo o jogador, tanto no early game quanto no mid game. Prestar atenção nesses 3 spots que eu falei para vocês aqui, principalmente nesse final. E mandem bala nos bounties, espero que vocês tenham muito sucesso. Valeu, espero que tenham gostado da aula também. Um abraço.